Chegou a hora de falar sobre direito do consumidor e os desafios enfrentados pelos consumidores. Vamos discutir casos de demora excessiva na entrega do veículo em oficinas, golpes na compra e venda de veículos e indenização por falha na prestação de serviço. E para nos ajudar a entender essas questões, vamos conversar com o Dr. Carlos Elias, professor e advogado especialista em direito do consumidor. Muito boa tarde, Dr. Carlos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Para mim é um prazer imenso participar desse programa fantástico que é produzido pela nossa querida Rádio Justiça. Estou à disposição. Nós agradecemos também a participação do Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor, mestre e especialista em Direito Civil e Direito do Consumidor. Boa tarde, Dr. Júlio. Boa tarde a todos. Eu também fico muito satisfeito em voltar a participar da Rádio Justiça e estou à disposição de vocês para o que precisarem. Doutor Carlos, queria começar falando sobre um problema recorrente que muitos consumidores enfrentam, né? Que é a demora excessiva na entrega do veículo em oficinas. Doutor, quais são os direitos dos consumidores nesse caso? Em primeiro lugar, a gente precisa situar o tipo de problema acontecendo. Quando o consumidor comprou um veículo novo, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, estabelece para esse consumidor o direito a que o produto, né, que é o veículo, não tenha nenhum problema no motor, nenhum problema de qualidade, vamos dizer assim. Então, se eu adquiro o veículo e esse veículo apresenta algum tipo de vício de qualidade, um problema no motor, um problema no câmbio, qualquer outro tipo de problema, se eu estiver dentro do prazo de garantia, eu tenho o direito de exigir que o vendedor, vamos chamar assim, o fornecedor, que ele faça a reparação do veículo. E ele tem o prazo de 30 dias para fazer a reparação. Se ele não reparar desses 30 dias, aí sim o consumidor teria o direito de desfazer o contrato de vez, pegar o dinheiro de volta, ou pedir outro veículo, ou eventualmente pedir uma redução do preço. Então, essa é para aquela hipótese que o consumidor adquiriu um veículo, está dentro do prazo de garantia e o veículo apresentou um problema. Agora, a gente tem outra situação, né? Que é a situação do consumidor que tem um veículo, já tem um tempo, já não está na garantia, o veículo ficou com problema, ele foi na oficina de preferência dele, fez um contrato com essa oficina para reparação e a oficina demora para entregar. Aí a situação é um pouco diferente. Também é possível invocar o Código de Defesa do Consumidor também numa situação dessa, mas aí já não é um problema propriamente de venda de um produto com problema, com vício. É, na verdade, um problema contratual. O contrato está sendo cumprido pelo prestador de serviço. Aí o tratamento é um pouco diferente, porque o que o consumidor vai poder pedir, eventualmente, é a indenização pelo atraso na entrega, ou, eventualmente, o desfazimento do contrato. Mas o tratamento é diferente. Então, uma coisa é quando eu adquiro o veículo, e ele está dentro da garantia e ele apresenta problema. Temos um tratamento que é esse direito que o consumidor tem de exigir o conserto do veículo em 30 dias. Outra situação eu contratei a oficina de preferência minha e a oficina não está cumprindo o contrato. Então, é um problema de inadimplemento contratual. Em princípio, o consumidor só sobraria indenização e, portanto, o tratamento é um pouco diferente. Então, doutor Júlio, quando está na garantia, nesses casos, o consumidor pode exigir uma solução, como descontos no valor final e, no caso, em último caso, né, pedir indenização na justiça? Quando o produto está na garantia, como disse muito bem o professor Carlos aí, o consumidor o fornecedor tem um prazo de 30 dias para solucionar esse problema desse produto. Então, ele envia o produto para assistência técnica, né, para o conserto, e aí ele tem um prazo de 30 dias. Caso esse prazo não seja cumprido, aí vai surgir para o consumidor a possibilidade de pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie, ou a restituição imediata da quantia paga, ou então o abatimento proporcional do preço, caso essa situação realmente não se confirme. É interessante a gente ressaltar também que a jurisprudência do STJ tem decidido que quando um produto é levado por várias vezes dentro desse prazo de 30 dias para conserto, esse produto normalmente tem sido considerado como um produto ruim. Então, pode ser que nessa situação o consumidor possa exigir a troca imediata desse produto, já que ele não está funcionando de forma nenhuma.
Então, o STJ já tem alguns entendimentos nesse sentido. Então, se o consumidor leva esse produto várias e várias vezes no prazo de garantia, aquele produto, a princípio, pode ser pedido a troca dele ou as opções do artigo 18 de forma imediata. E agora, doutor Carlos, nós vamos falar sobre golpes na compra e venda de veículos através de plataformas online. Eu queria saber com o senhor quais são as principais precauções que os consumidores devem tomar para evitar cair em golpes nesse sentido. Pois é, o consumidor ele precisa entender que, apesar de haver uma legislação bem protetiva, a verdade é que o mundo não é tão cor-de-rosa assim. E mesmo a realização do seu direito não é tão fácil de conseguir. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, antes de falar da venda de produto adquirido, o veículo que foi adquirido com problema, na vida real é complicado se você comprou o veículo de uma concessionária que não respeita o direito do consumidor. Porque para você poder entrar com uma ação judicial, você começa a ter vários transtornos. Então, você vai lá contratar um advogado, pode ser que o juiz não te dê ganho de causa, entenda que o problema não é adequado. Enquanto isso, o processo demorou 1 ano, o veículo ficou parado e ficou, portanto, à deriva. E você desvalorizou o veículo, você acabou tendo prejuízo. Então, infelizmente, é só isso que eu queria deixar como choque de realidade, é que apesar de haver uma legislação protetiva, nem sempre no judiciário a gente consegue vitória, vamos dizer assim, e ainda tem esse problema da demora do judiciário e o veículo fica parado. Eu lembro de um caso de uma pessoa que comprou foi até uma Land Rover de R$400 mil, uma coisa assim, aqueles veículos bem caros, e apresentou problema. Ele levou na concessionária, a concessionária não consertou de forma adequada, ele entrou com ação, demorou 2 anos a ação judicial, e o pior de tudo, o judiciário entendeu que ele não tinha direito. E no final das contas ele ficou lá 2 anos com o carro parado, sem andar, portanto, ainda ficou com prejuízo porque não ganhou. Por isso a importância de o consumidor, quando for adquirir um veículo, é importante procurar um vendedor sério, ou seja, um vendedor que tem um histórico de respeito ao consumidor, porque a busca pelo direito no judiciário não é tão fácil assim, na vida real. Né? Bem, por outro lado, ainda há um problema de adquirir o veículo pelas plataformas de intermediação, né? A gente costuma chamar essas plataformas de intermediação de sites de intermediação, que estão dentro daquele ambiente do marketplace, né? Então, quando eu olho na OLX o anúncio de um veículo, quando eu olho, você tem Web Motors também que anuncia veículos, e outras várias plataformas que têm surgido de venda de veículos. O consumidor precisa tomar um cuidado muito grande, Adriana, muito grande mesmo, porque o STJ já decidiu que a plataforma não tem responsabilidade alguma por eventual falsidade do anunciante. É como daqueles velhos classificados, né? O pessoal mais antigo aí que assinava jornais, né? Tinha lá os classificados e tinha venda. A empresa jornalística não responde se eventualmente quem anunciou é um falsário, nada disso. E pelo menos é o entendimento que a STJ tem adotado. Apesar do Código de Defesa do Consumidor colocar uma responsabilidade solidária, para as plataformas de marketplace, o STJ tem tido esse entendimento. E por isso a intenção tem que ser redobrada. O que tem de caso, se você adquire veículos pelo OLX, pela Web Motors, na verdade está adquirindo de um bandido, vou chamar assim, que dá um golpe, às vezes recebe parte do dinheiro e não transfere o dinheiro, isso não está no gibi. Assim, então o consumidor precisa tomar muito cuidado mesmo. Entendi. E doutor Júlio, o que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Tem muitos casos aqui no país de gente caindo em golpes? Existem muitos casos relacionados a isso. Bom, as primeiras precauções que o consumidor tem que tomar com relação a essas compras pela internet é verificar em que página ele está comprando aquele veículo. Né? Existem algumas páginas que, inclusive, são forjadas exatamente para isso. Né? Então, o golpe é muito pior. Existem essas páginas grandes que muitas vezes os golpistas entram nelas para poder revender um determinado produto. Então, o consumidor precisa ficar atento a esse tipo de situação
e realmente não fazer nenhum depósito, nenhuma transferência, a não ser depois que ele tem realmente um contato, né, com o vendedor ou com o veículo. E normalmente os golpes têm acontecido também, às vezes, no momento do contato. Então é muito importante que os consumidores que forem comprar veículos pela internet, se for encontrar com o vendedor em algum lugar, que marque um lugar que tenha bastante pessoas, no estacionamento de um shopping, um lugar que tenha segurança, porque aí, em caso de tentativa de algum golpe, ou de algum furto, ou de alguma coisa, esse consumidor pode se valer ali dessa segurança para poder se proteger. Então, assim, tem que tomar muito cuidado realmente com essas compras de internet, de preferência, se puder evitar, evite. E ficar muito atento também à questão do preço, né? Quando o preço é muito abaixo da tabela do veículo, quando o preço é muito abaixo da tabela FIP, esse consumidor deve ficar atento com relação a essa venda. Muitos vendedores, muitas vezes, anunciam carros que nem são desses. Eles pegam anúncios de outras páginas, anunciam e aí pedem uma entrada, um valor de entrada, o consumidor paga e depois eles desaparecem. Para fazer isso, eles usam de artimanhas, entram em contato pelo WhatsApp, dão uma aparência de um negócio legal e, na maioria das vezes, esse negócio é uma furada, né? Então, os consumidores têm que tomar muito cuidado, realmente, fazer as coisas no seu devido tempo para evitar que se caia num golpe desses da internet. Portanto, é muito importante que nossos ouvintes fiquem atentos a esses detalhes, né, como preços muito abaixo do mercado, falta de documentação adequada do veículo e pedidos de pagamento antecipado sem garantias. Além disso, é recomendado sempre realizar a transação em locais seguros, verificar a veracidade das informações fornecidas pelo vendedor antes de fechar o negócio. São informações importantes que a gente tem que alertar, né? Bom, e recentemente, doutores, 4 jovens morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O dono da oficina e o responsável pela instalação foram indiciados, já que a perícia concluiu que a causa das mortes foi por asfixia, foi provocada pela inalação de monóxido de carbono que vazou por conta da ruptura de uma peça. Queria saber com o Dr. Carlos, isso seria uma falha na prestação de serviço? Queria que o senhor comentasse um pouco com a gente sobre esse caso. Infelizmente, quando nós tratamos de serviços feitos por oficinas e também por empresas especializadas em veículos, às vezes acontecem erros que decorrem da natureza humana. O ser humano pode errar. Alguns erros são erros de negligência evidente, a empresa realmente ignora todas as cautelas. Às vezes um funcionário pode até boicotar de forma dolosa e causar um prejuízo. O fato é que isso é um problema que, infelizmente, é da vida e não dá para fugir disso. O que o direito oferece? O direito oferece para o consumidor prejudicado o direito a ser indenizado, mas perceba que no caso de morte, você pode receber R$1 bilhão. Isso não paga a perda de um familiar que morreu por conta de um acidente. Então, o que o direito pode oferecer é isso, eventualmente indenização, eventualmente o dinheiro de volta daquilo que foi pago e, eventualmente, quando há indícios de crime, também pode haver uma punição criminal. O problema é que a punição criminal também tem que ser vista com muito cuidado, porque a verdade é que se a gente for criminalizar todos os erros que possam ser cometidos em prestação de serviços de oficina, isso poderá, na verdade, causar um aumento vertiginoso no preço dos produtos, porque o prestador de serviço vai começar a querer cobrar um valor muito maior por conta do risco que existe. Mas também a gente não pode deixar a impunidade se espalhar. E por isso, a recomendação que nós temos é, sempre quando for fazer determinado serviço no veículo, é bom pensar em oficinas mais especializadas, com muita tradição no mercado, porque realmente o risco será menor, né? No caso concreto aí que aconteceu a morte, a oficina o serviço que foi prestado, na verdade, foi um serviço para melhorar, vamos dizer, o desempenho do veículo. Acho que era uma BMW, ele queria destravar algumas coisas do motor para o veículo ficar mais agressivo e fez uma alteração, portanto, para destravar o veículo, vamos dizer assim, para ele se tornar mais agressivo. E por isso a própria BMW não poderia ser responsabilizada, ou seja, não é um problema do fabricante. Na verdade, foi um problema único e exclusivamente do prestador de serviço que alterou as características do veículo.
Se tivesse acontecido um problema de fábrica, aí a BMW deveria ser responsabilizada com base no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que responsabiliza o fabricante. Entendi. E doutor Júlio, em relação a essa questão dos veículos, né, o que os consumidores devem fazer caso sejam vítimas de falhas graves na prestação de serviço? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ficar alerta a essas questões, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, é alterar as características originais do veículo. Né? O problema desse caso que aconteceu com esses meninos aí, a primeira questão foi que eles foram alterar uma característica original do veículo. Então, o primeiro problema que se tem com relação a isso é que quando você altera a característica original do veículo, você já perde a garantia desse veículo. Segundo, que você pode trazer risco para os seus ocupantes. A partir do momento que você usa uma peça que não é certificada pelo fabricante, ou uma peça que não se adequa àquele veículo, numa oficina que muitas vezes não se sabe a procedência, nem o treinamento dos profissionais, aquilo pode trazer um risco muito grande para os ocupantes do veículo. E isso é muito comum aqui no Brasil. As pessoas gostam de alterar a rodagem do carro, gostam de alterar o escapamento, gostam de alterar uma série de equipamentos, suspensão, e isso altera a segurança do veículo. Se a gente imaginar que um fabricante, para criar um veículo, ele leva anos de pesquisa, de testes, para desenvolver o carro daquela forma que ele sai da fábrica, aí vem um fabricante ou um dono de uma oficina, altera todas as características, aquele veículo não vai produzir mais aquela segurança que ele teria. Então fica muito complicado nesse aspecto a gente dar qualquer responsabilidade ao fabricante. É lógico que nesse caso aí, a empresa prestadora de serviço tem toda a responsabilidade por essa situação. Mas o que o consumidor deve evitar e ficar atento é exatamente evitar em alterar as características originais do veículo. Tem coisas que parecem ser simples de serem feitas, mas que alteram completamente. Por exemplo, se você altera a rodagem de um carro, o tamanho do pneu e da roda, você já alterou uma característica muito importante do veículo. O veículo foi fabricado, foi criado, seus testes foram feitos com um tamanho de roda específica. Se você altera esse tamanho, o veículo já não vai ter aquela segurança que ele deveria ter na época da sua fabricação. Então, nesse caso aí que aconteceu, infelizmente, eles alteraram uma característica original do veículo, o serviço foi mal feito e isso acabou gerando a morte dessas pessoas aí. Uma coisa muito comum. Tem um cantor aqui sertanejo no Brasil, eu não me lembro se é o Cristiano Araújo ou outro, que sofreu um acidente numa Land Rover também, que tinha a roda alterada, a roda fora do padrão de fábrica, que foi comprada numa oficina, numa loja dessa, e o carro capotou e esse cantor veio a falecer exatamente por causa dessa peça, que não era a peça original do veículo. Então, o consumidor brasileiro tem que parar de comprar peças paralelas, oficinas paralelas e tentar fazer as coisas importantes no veículo, no fabricante, nas oficinas credenciadas, para se evitar esse tipo de problema. Tá certo. E doutor Carlos, como é que os consumidores podem verificar se um veículo usado possui pendências ou problemas ocultos antes de finalizar a compra? Nos Estados Unidos, esse problema de compra de veículos usados é até objeto de uma metáfora. Ele se fala que lá de lemon markets, que seria a ideia de um mercado de limões. Porque há o risco de você adquirir um veículo e aquele veículo, na verdade, tem um limão azedo, com problema. Ou seja, pode ter um problema no motor, pode ter que o problema nos vezes não é nem nas peças do veículo, é um problema no direito de propriedade sobre o veículo. Porque às vezes quem está vendendo é um estelionatário, é alguém que está vendendo sem ter a procuração ou ter poderes para tanto. E por isso é muito importante o consumidor ter algumas cautelas. Quais são as principais cautelas para a aquisição de veículo? Em relação à qualidade das peças do veículo, é importante, sempre que o consumidor puder, porque nem sempre a dinâmica negocial permite, é importante ele levar numa oficina de confiança para fazer uma inspeção técnica. Há algumas oficinas que cobram lá R$400 para fazer um laudo técnico. E pelo menos nesse laudo técnico, os vícios mais graves e mais dispendiosos financeiramente que possa existir, geralmente eles conseguem identificar. Alguns outros vícios pequenos, naturalmente, passa. Por exemplo, houve um caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal de um consumidor que comprou um veículo
e a correia dentada, pouco tempo depois de uso, rompeu. O consumidor entrou com uma ação de indenização. O Tribunal de Justiça falou, olha, você não tem direito a indenização nenhuma, nem a desfazer o contrato, porque quando você compra um veículo usado, é natural que as peças sejam usadas. Então é natural que alguma peça esteja nos seus últimos dias de vida. Então a correia dentada mesmo é uma peça que tem que ser trocada periodicamente e, portanto, não é um vício relevante. Por isso, o que eu quero dizer com isso é que o consumidor tem que estar atento para os vícios realmente relevantes e incompatíveis com a legítima expectativa que ele tem quando adquire um veículo usado. Vícios pequenos, uma correia dentada que pode estar perto de quebrar, isso aí é algo tolerável quando você compra um veículo usado. Agora, o outro problema que o consumidor também tem que observar é o problema jurídico, de propriedade do veículo. E daí a importância fundamental que o consumidor consulte no Detran local, com o chassi do veículo, a existência ou não de débitos naquele veículo, e verifique se no documento do veículo consta algum gravame, porque às vezes o veículo está alienado fiduciariamente para um banco, por exemplo. Ele tem que ver isso também no documento do veículo. E também ele tem que ver se tem dívidas de IPVA. Então, além das dívidas de multa, também vê dívidas de IPVA. Isso geralmente é da Secretaria de Fazenda do Estado. E tudo isso ele faz com essa pesquisa por meio do chassi do veículo e da placa e dos dados pessoais. Tá certo. E doutor Júlio, eu queria saber quais são os tipos mais comuns de golpes envolvendo a venda de veículos pela internet e como os consumidores podem identificá-los. Com relação a essa questão de compra de veículos, existe uma lei, que é a Lei 13.111, de 25 de março de 2015, que obriga os empresários que comercializam veículos automotores novos ou usados a informarem ao comprador todo o histórico do veículo. Então, esse histórico tem que estar disponível nessas empresas que comercializam os veículos por obrigação dessa Lei 13.111 de 2015. Nessas informações vão constar como está lá valor dos tributos do veículo, situação de regularidade, quanto a furto, multas, débitos de impostos, alienação fiduciária, qualquer outro registro que aquele veículo tenha. Então, essa informação, essa obrigatoriedade dessas informações, ela passou a ser um direito do consumidor e, portanto, todos os consumidores que forem comprar veículos em lojas especializadas de venda de veículos, eles podem se valer dessa lei para exigir esse histórico do veículo. Se eles tiverem alguma dúvida, né, eles podem consultar também o site do Detran, podem consultar outras plataformas aí para poder verificar se realmente aquele veículo se enquadra naquela situação. Existem algumas questões, Ariana, que são muito visíveis, às vezes, na venda de um veículo. Hoje em dia é muito comum a alteração, por exemplo, do velocímetro, para diminuir, né, a quilometragem do carro e tal. Se o consumidor contratar um profissional técnico para verificar isso, ele vai poder identificar todos os problemas que aquele veículo tem que não estão informados ou que não estão, pelo menos, ali visíveis na hora da compra. Então, o consumidor tem que se precaver dessa forma para evitar cair no golpe também na venda do veículo que ele está adquirindo ali. Ótimo. E doutor Carlos, quais são os órgãos ou instituições aos quais os consumidores podem recorrer em caso de suspeita de fraude ou golpe ao comprar um veículo pela internet? No caso de compra de veículos pela internet, infelizmente, nós temos um verdadeiro faroeste. E quando eu falo faroeste, falo um terreno sem lei, é porque a verdade é que nem a polícia tem conseguido, com facilidade pelo menos, desbaratar máfias, vamos até chamar assim, e organizações criminosas que atuam em vendas de veículos pela internet. E não só veículos, como também outros produtos. Existem diferentes situações, por exemplo, em caso de leilão, há um caso curioso de um grupo de bandidos que plagiou o site de uma empresa grande de leilão. Quando o consumidor pesquisa lá, por exemplo, no Google, leilão online, vamos dizer que esse é o nome da empresa. O primeiro resultado que aparece no Google é o site pirata, feito pelos bandidos. E o segundo link, ou terceiro link, é o site original. O consumidor tende a clicar no site pirata, participa de um leilão simulado,
o site é muito bem feito, até já cheguei a ver esse tipo de site, porque foi um golpe que eu vi acontecer com um cliente e tudo mais. E aí o consumidor vai dar o lance lá e paga um valor altíssimo, paga lá 50 mil reais como entrada. Quando ele vai lá na empresa para poder buscar o veículo, que loucura, ele não encontra nada. E aí vem a pergunta, o que o consumidor pode fazer numa situação dessa? Bem, ele tem que buscar naturalmente a polícia, ir na delegacia de polícia, e também buscar o PROCON, para eventualmente fazer apurações. Mas na vida real, nesses casos de golpes virtuais, a polícia, e é o que eu tenho visto na maior parte dos casos concretos, a polícia fica de mãos atadas, porque não consegue identificar com facilidade de onde veio o golpe. E com os bancos virtuais, muitos bancos virtuais têm permitido um certo anonimato dos verdadeiros bandidos. Então, especialmente quando você pode adquirir veículos, se for de bancos virtuais, alguns tipos de banco, PagSeguro e tudo, costuma-se ter muitos golpes e geralmente são bancos como esse. Não que os bancos sejam ruins e não que a empresa seja ruim, de modo algum. Apenas a cautela que você tem que ter quando se trata de compras de elevado valor e você está fazendo uma compra online sem ter contato pessoal com a pessoa. Porque a polícia e o PROCON, que são os dois refúgios aos quais nós devemos socorrer, infelizmente eles não têm conseguido dar resposta para esse mundo cibernético de faroeste que nós temos testemunhado para grande parte dos casos. Há exceções, mas para grande parte dos casos. A lei de Marco Civil da Internet, lá no artigo 21, ela até permite que você possa judicialmente obter os endereços de IP, que são os registros de acesso, para tentar identificar os bandidos. Mas na prática, esses bandidos já são muito profissionais, eles conseguem se esconder até mesmo usando IPs piratas e não rastreáveis. Tá certo. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor, mestre e especialista em Direito Civil e Direito do Consumidor. Obrigada mesmo pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite de vocês. Mais uma vez, estou à disposição da Rádio Justiça e sempre que precisarem podem contar comigo. Obrigada. Bom, agradecemos também a participação do Dr. Carlos Elias, professor e advogado especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigada, Dr. Carlos. Agradeço demais e sempre estou ao dispor para o que for necessário. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.